finda-se este dia. Rendemos graças a Deus por nos propiciar mais este encontro para partilharmos a palavra de Deus. Sou grato a você que já se inscreveu em nosso canal, que tem nos acompanhado, e a você que ainda não o fez. Inscreva-se aqui, faça a sua inscrição e clique também no sininho para ser comunicado, notificado a cada nova postagem nossa. Ao final dessa noite, a partir do texto de Provérbios 4, versículos 18 e 19, apenas 2 versículos, quero conversar com você sobre 2 caminhos na vida. Um dos caminhos se torna, na verdade, um círculo vicioso. O outro, um círculo virtuoso. O círculo vicioso é aquele chamado beco sem saída, que algumas pessoas se veem nessa situação por vontade própria, outras vezes induzidas ou até mesmo seduzidas por alguém. E essas pessoas então não sabem como sair, não sabem como romper o círculo vicioso. A pessoa fica, como se diz, andando em círculos. Diz um provérbio chinês que se não mudarmos de direção, acabaremos chegando aonde estamos indo. Isso é verdadeiro tanto para aqueles que se veem num círculo vicioso, como também para aqueles que estão num círculo virtuoso. No círculo vicioso, nada melhora, não há saída. No círculo virtuoso, melhorias sempre, progressivamente, perseverança. Provérbios 4, versículos 18 e 19. Um texto rico de ensinamento para nós hoje. Provérbios 4, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Círculo virtuoso, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Já o versículo 19 nos fala de um círculo vicioso. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 10 a 13, nos fala a respeito desse progresso, desse círculo virtuoso. Diz assim o texto: aquele que desceu e é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Que texto riquíssimo! Fala de enchimento, de aperfeiçoamento, de unidade da fé, de pleno conhecimento, de perfeita varonilidade, fala da plenitude de Cristo. É o círculo virtuoso no qual os verdadeiros cristãos estão envolvidos e perseveram nele pela graça do Senhor. Nos versículos 14 e 17, nós temos um aviso. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículos 14 a 17, diz assim o texto, maravilhoso texto da palavra de Deus. O primeiro aviso que nós recebemos do sábio: não entres na vereda dos perversos. De novo, o sábio falando de caminho. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Este é o círculo vicioso. E nós somos advertidos, avisados para nos afastarmos dele, para o evitarmos. Mas o texto nos dá um segundo aviso. Agora é o apóstolo Pedro quem nos ajuda a compreender esta realidade. Na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, ou seja, aqueles que vivem no círculo vicioso, descaiais da vossa própria firmeza. É uma palavra que ecoa a advertência de Provérbios 4, versículos 14 a 17. Mas a respeito do círculo virtuoso, no versículo 18 dessa mesma epístola de Pedro, segunda de Pedro 3, verso 18, diz assim o apóstolo: antes, evitando o círculo vicioso, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, círculo virtuoso. E para brilharmos mais e mais, o apóstolo Pedro nos recomenda o seguinte, na sua segunda epístola, capítulo 1, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, é o círculo virtuoso, melhoria sempre, progresso, crescimento, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, como Ele mesmo diz, nada podemos fazer. Permaneçamos em Cristo, que significa permanecer neste círculo virtuoso. Cresçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, graças te damos pela tua palavra bendita, que nos ensina, que nos instrui verdadeiramente. Que o teu Espírito Santo nos visite com poder e graça, trazendo-nos entendimento e a vontade inabalável de vivermos para a glória do Senhor, perseverando neste círculo virtuoso para a glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até chegar o fim. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até chegar o fim. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.